Irmãos, o tema da nossa mensagem, antes disso, vamos ficar de pé e vamos declarar que a nossa Bíblia é bom porque os nossos obreiros estão sempre ligados e não me deixe esquecer. Vamos lá, vamos fazer a nossa declaração. Cadê o pessoal do Data Show? Para vocês terem a cola ali, vamos lá. Aleluia. Pegue a sua Bíblia, se não tem a Bíblia no celular, pegue no celular. Se não tem a Bíblia no celular, baixe porque é de graça. E vamos declarar, amém? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Ousadamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, estarei recebendo a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, pode sentar, glória a Deus. Agora sim, o tema da nossa mensagem hoje é justificados. Pastor, o senhor só fala de justificado? Claro, porque enquanto isso não entrar na nossa cabeça, irmãos, isso é difícil de entrar na nossa cabeça. A gente volta e meia fica insistindo em cair da graça, a gente fica assistindo. Então, hoje nós vamos falar justificados pela obediência. E aí o pessoal pensa, e agora ele vai misturar. Justificados pela obediência, ele vai misturar agora. Então vamos ver. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Hebreus 3, versículo 13, diz assim: Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos fielmente ou firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação. Aleluia. Então, irmãos, há uma necessidade, e é por isso que eu tenho falado de justiça e de justificação, porque esse é um tema que precisa ficar muito bem entendido para nós. A palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas aí Jesus explica, do pecado porque eles não creram em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais, do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então veja, essas três coisas que Jesus falou, cada uma delas é direcionada para um grupo de pessoas. Do pecado é para o mundo, da justiça para os discípulos, e do juízo para Satanás, que é o príncipe desse mundo que já foi julgado. Então, para os discípulos é a justiça. Ele falou, olha, o Espírito Santo vai vir para convencer vocês da justiça, porque eu vou embora e vocês não vão me ver mais. Então, enquanto eu estou com vocês, eu ensino para vocês a respeito da justiça. Mas depois que eu for, o Espírito vai precisar ensinar para vocês todos os dias a respeito da justiça. Por que todos os dias? Porque nós temos a tendência da carne, do pecado, a voltar para a lei. É tendência nossa a tentar merecer a bênção de Deus. É uma tendência natural nossa, quando na verdade é impossível merecer a bênção de Deus. Nós só recebemos a bênção de Deus através de Jesus. Então, o escritor de Hebreus diz, olha, exortem, ou seja, aconselhem uns aos outros, quantas vezes? Todos os dias. O pastor fala isso toda hora, todos os dias. Todos os dias, durante quanto tempo? O tempo que se chama hoje, é agora, é já, é nesse momento. Aconselhe, exorte, chame a atenção todo dia. Por quê? Para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Irmãos, o pecado é enganoso. O pecado é enganoso.
Me responda uma coisa: quando você ouve a palavra pecado, o que vem à sua cabeça? Talvez você não possa falar, ok. Mas todos nós, quando nós ouvimos a palavra pecado, algum pensamento vem à nossa cabeça. Nós relacionamos a palavra pecado com algum ato, ok? Toda vez que alguém ouve pecado, pelo menos assim acontece na minha cabeça. Eu não sei se só eu sou maluco ou se mais alguém, mas eu costumo relacionar as palavras às coisas, né? Se, por exemplo, eu falar a palavra carne, você vai se relacionar. Por exemplo, se eu falar a palavra manga, você vai pensar, né? Quando eu falo manga, o que você pensa? Na manga na fruta ou na manga da camisa? Eu sei que tem gente que pensa na manga da fruta, tem gente que pensa na manga da camisa. Então nós temos uma ideia com respeito a pecado. Quando se fala pecado, algum pensamento vem na sua cabeça. Mas o pecado, irmãos, tem contornos muito sutis. Por mais que o mundo hoje queira apontar os pecados, os grandes pecados, aquele roubou, aquele adulterou, aquele matou, aquele fez isso, os grandes pecados, o pecado ele tem contornos muito sutis. E ele vai entrando e enganando de uma forma sutil. Por quê? Porque se ele vier descarado, você vai reconhecer e falar, isso é coisa do diabo. Mas não, o pecado ele vem sorrateiramente, ele vai começando com pequenas concessões, até que você afrouxe. Por isso que o escritor fala assim, olha, cuidado, fala todo dia, para que não se endureçam por causa do engano do pecado. Se você não ouvir da graça todos os dias, o pecado pode te enganar. Nós ouvimos, irmãos, não é porque, eu vou ouvir porque aí Deus vai me abençoar. Não, nós ouvimos porque nós precisamos. Eu ouço da graça porque eu preciso, eu ouço o evangelho porque eu preciso ser fortalecido todos os dias. Então, olha, cuidado, o pecado, para prevenir do engano do pecado, eu preciso ser aconselhado todos os dias. E quem me aconselha? De Deus, é a palavra de Deus. E ele diz, por que nós temos que fazer isso? Porque nós nos tornamos participantes de Cristo. Nós somos participantes de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, amém? Você é membro do corpo de Cristo. Então, por essa razão, todos os dias nós precisamos ser lavados pela palavra, alimentados pela palavra, para continuar firme, desde o princípio, na nossa confiança até o fim. Olha o versículo 16: porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então veja, aqui está dizendo a respeito do povo de Israel. O que aconteceu com eles? Qual o problema deles? O problema deles foi a desobediência. Por que causa? Causa da incredulidade. Eu tenho falado aqui sobre o processo, de conversão, que é primeiro crer. Muita gente está dizendo, olha, você tem que se arrepender. Não, primeiro você tem que crer, depois você vai se arrepender, porque não tem como você se arrepender se você não crer. É o que está dizendo aqui, a incredulidade gerou desobediência. Se a pessoa não crê, ela não vai obedecer. É simples assim. Então a pessoa precisa crer para começar a obedecer. O povo de Israel foi desobediente por causa da incredulidade.
Imagina Deus tirando o povo do Egito com mão poderosa, tantos sinais, tantas maravilhas, tantas coisas acontecendo, pão caindo do céu, água caindo, saindo da rocha, mar se abrindo, coluna de nuvem, coluna de fogo, todos os sinais. Quando o povo chega na porta da terra para entrar, enviam lá os espias, os 12 espias. Eles vão lá, olham a terra e falam: a terra é maravilhosa. Olha as uvas lá, o cacho de uva precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva. Já pensou nisso, irmãos? Lá tudo que se planta dá, a terra mana mesmo leite e mel. Só tem um detalhe: está cheia de gigantes. E nós, diante dos gigantes, somos igual gafanhotos lá. 10 falaram o quê? Não dá. É melhor a gente desistir. Josué e Caleb foram os únicos que falaram assim: não, vamos lá que nós vamos vencer, nós vamos ser, esses gigantes vão ser a nossa comida, vai ser pão para a gente, vamos lá. Quase mataram Josué e Caleb por causa disso. Você quer acabar com o povo? Mas escuta só, por que Deus ia tirar o povo lá do Egito para chegar na porta da terra e o povo perder? Irmãos, certamente eles iriam prevalecer, certamente eles iriam entrar ali, iam conquistar aquela terra. Mas eles não quiseram voltar, e aí ficaram no deserto 40 anos andando, até que toda aquela geração morreu. Só Josué e Caleb, daqueles que chegaram ali e não entraram, foram que entraram na terra prometida. Os outros todos morreram no deserto. Por causa do quê? Da incredulidade que gerou a desobediência. Olha o que Tito fala. Tito capítulo 3, versículo 3. Tito 3 diz assim: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, seguindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Que bela descrição que Tito faz de como era a nossa vida. Irmãos, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para deixar bem claro que a nossa natureza humana é desobediente. Eu costumo dizer, olha, se o povo que estava lá no deserto e que viu os sinais que eles viram, não obedeceram, foram incrédulos. Imagine nós. Eu nunca vi pão cair do céu. Eu nunca vi uma rocha assim, solta, no meio do caminho sair água. Eu nunca vi um mar se abrir, irmãos. Muita gente, nos dias de hoje, tem sérias dificuldades em obedecer. Agora a pergunta que eu te faço: Deus não sabe disso? É claro que Deus sabe. Mas pastor, o senhor falou que nós somos justificados pela obediência. Sim, eu quero dizer o seguinte: se alguém pensa que será tornado justo porque faz coisas justas, está enganado. Se alguém pensa que vai receber uma bênção, irmãos, a gente precisa realmente parar de falar isso.
Não, Deus me abençoou, mas olha, mas eu também fiquei orando ali. Pare com isso. Não é porque você ficou orando ali, é porque Deus queria te abençoar, Ele queria fazer. Ficar orando ali não é dever, não, é prazer. Não é verdade? Conversar com Deus é prazer, então não é um esforço, e nem é um sacrifício. É um sacrifício de oração. Não, oração não é sacrifício. Imagina só um marido que fala para a esposa: conversar com você é um sacrifício. Vai ter panela voando. Aí a gente fala para Deus: não, vou fazer um sacrifício, vou ficar 3 horas orando. Deus, então você vai ficar conversando comigo 3 horas, isso é um sacrifício para você? Mas às vezes você perde a hora lá no WhatsApp conversando com sei lá quem lá, mas com Deus é um sacrifício. Vocês estão entendendo? Tem muita coisa que a gente fala, a gente não, graças a Deus, não aqui, mas tem muita gente, né, lá em outra cidade, aqui em Teresópolis não, que fala essas coisas pensando assim: não, olha, eu fiz um sacrifício, fiquei 3 horas orando. Que sacrifício é esse? Isso não é sacrifício. Orar é a nossa comunhão com Deus, não tem nada de sacrifício. E aí no final pensa: fui abençoado porque eu paguei o preço. Que preço que você pagou? Com que dinheiro você pagou? Com que dinheiro você pagou? Irmãos, nós não temos condição. Sabe o que acontece? Sabe por que a gente não pode pagar? Por que a gente não pode pagar uma bênção? Porque uma bênção custa muito caro. E ainda que nós dessemos tudo o que nós temos, não seríamos capazes de pagar. É por isso que a gente não pode pagar. E outra coisa também, o nosso Deus é tão rico, tão rico, tão rico, que ainda que você ofereça tudo o que você tem, isso não quer dizer nada para Ele. Sabe, às vezes até a oração que deveria ser um sinal de humildade é uma oração arrogante. Vou explicar. Senhor, eu te dou a minha vida. Parece até que é grandes coisas, né? Eu te dou a minha vida. E Deus fala assim: tá, mas e o que vale? Não é verdade? A gente julga que a nossa vida vale muito, que eu vou dar para... Irmãos, Deus não precisa da nossa vida. Deus não precisa. É por isso que a graça faz o quê? A graça abaixa a bola. Você não é lá grandes coisas não. Você recebe porque Deus é bom, porque Deus quer te dar, te abençoar, te curar, te libertar. Ele é bom, Ele faz isso. Mas nem oferecer a sua vida. Mães, tem um filho lá doente: Senhor, eu ofereço a vida do meu filho. Não faça isso. Não faça voto de tolo. A mãe que oferece a vida do filho lá, aí o filho é curado, daí uns anos fica maiorzinho, está lá vestido de fantasiado no carnaval. Por que você está oferecendo a vida do seu filho? Se você mesmo, a criança nem cresceu ainda para decidir, você já está decidindo errado por ela. Então não faça isso. Se precisa de alguma coisa de Deus, peça. Deus não está pedindo nada em troca. Senhor, eu não estou fazendo barganha contigo, não estou trocando nada, eu também não tenho nada para oferecer. Eu somente creio e eu recebo aquilo que o Senhor tem para mim. Não invente pagamento porque não tem como pagar. Às vezes, irmão, a gente recebe uma bênção de um irmão, aí o irmão faz uma coisa para a gente vai falar assim: irmão, Deus te abençoe, porque eu não tenho como te pagar não. Não é verdade? Então como é que a gente espera pagar alguma coisa para Deus? Não tem que pagar.
é agradecer. O salmista diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Ele pergunta, e aí ele responde: o que eu vou fazer? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome. Como é que eu agradeço a Deus? É recebendo mais de Deus, é recebendo tudo que Ele tem para mim, é não rejeitando aquilo que Ele tem para mim. Ele deu o seu Filho por nós, nós recebemos o seu Filho, nós recebemos o seu presente de amor. Aleluia, glória a Deus. Então Tito diz: olha, nós éramos no outro tempo, você era em outro tempo, agora não é mais, porque agora você é justificado. Mas no outro tempo você era desobediente, era extraviado, servindo em várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Aleluia. Mas agora não. Por quê? Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19, olha o que a palavra diz. Por que agora nós não estamos mais nessa situação? Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, aleluia, assim, a obediência de um, muitos serão feitos justos, aleluia. Nós somos justos pela obediência. A obediência de quem? De nós mesmos? Muitos? Não, a obediência de um só, um só. Pela desobediência de um, todos nós fomos feitos pecadores. Mas pela obediência de um, muitos serão feitos. Entenda como é que Paulo fala. Ele não fala que todos, ele fala que muitos. E por que não todos? Porque depende de você crer. Depende de você crer. Deus não vai justificar ninguém à força. Deus não vai tornar ninguém justo à força. Você precisa crer, você precisa receber isso. Então, a nossa justiça vem da obediência de Jesus. Não só a nossa justiça, mas as nossas bênçãos, a nossa cura, a nossa vitória, a nossa provisão, tudo vem da obediência de Jesus Cristo. Eu já conheci gente que dizia assim: olha, você pecou, você não pode orar. Irmãos, se quem pecou não pode orar, então eu sinto informar que ninguém pode orar. Ninguém pode orar. Nós não oramos porque estamos totalmente livres, isentos de pecado. Não, nós oramos porque Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. A Bíblia diz isso. E Ele nos autoriza a orar em nome dEle. Aleluia. Ele disse para os discípulos: até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam, para que a alegria de vocês seja completa. Peçam. Aleluia, isso é maravilhoso. Jesus diz: peça, peça. Eu não sei quanto a você, eu acho que eu já falei isso aqui. Irmãos, é claro que eu não falo isso para todo mundo, nem falo as coisas que eu peço para Deus todo mundo. Mas eu peço. Eu peço com força, irmãos. Vocês não têm noção de como eu peço. Não estou nem aí para quem fala assim: Deus não faz isso, Deus não dá aquilo, Deus não dá aquilo outro. Jesus fala: peça, eu vou pedir. Quem decide dar ou não dar é Deus, certo? Porque às vezes a gente é ensinado assim, irmãos, a gente é ensinado aquela falsa modéstia, né? Ah, quem me dera, quem me dera poder fazer isso, para com isso, irmãos. Para Deus não tem esse negócio não. Deus, eu quero. Pai, eu quero uma igreja nova. Pai, eu quero um lugar onde tenha salas para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. Eu quero, Senhor, ter um lugar, ter um estúdio para a gente gravar as músicas, para a gente fazer o nosso set de televisão, de gravação do canal. Eu queremos tudo isso. Queremos ter um seminário que tenha lá, que forme pastores, forme missionários. Queremos tudo isso.
Ah, você tem sonhos grandes demais. É grande mesmo. Olha, no Salmo 2, o que Deus fala? Pede, eu te darei o seu quarto por herança. Pede, eu vou te dar uma bicicleta por herança. Pede, eu te darei as nações por herança. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nosso Deus é tão rico, tão rico, tão rico, que lá no céu as ruas são calçadas com ouro. Aleluia. Aqui as pessoas brigam por ouro. A gente tem uma pecinha de ouro e fala assim: ah, isso é ouro, tá? Isso é ouro. Fica todo bom porque é um negocinho de ouro que parcelou em 24 vezes. Mas lá no céu, paralelepípedo é de ouro. Sabe o que isso quer dizer? Lá isso não vale nada. Lá é calçamento. Por que não vale nada? Porque, irmãos, o céu só é céu porque Deus está lá. É Ele que é o valor daquele lugar. Ele é o valor daquele lugar. Sem Ele, aquele lugar não tem valor algum. Como nesse mundo, sem Ele a nossa vida não tem valor algum. Sem Ele nós não temos razão de viver, razão de existir, razão de prosseguir. Nós não temos nada. Então Ele é o valor em nós, Ele é a razão em nós, Ele é a razão neste mundo. Por que nós, irmãos, eu sinceramente não entendo como as pessoas que não creem em Deus conseguem viver os seus dias. Porque não tem propósito. Uma vez foi perguntado para um ateu: mas como é que é isso? Você não crê em Deus? Então, como é que é a vida? A gente vai viver e vai morrer e é isso aí. Muito estranho. Muito estranho. Então, se não tem Deus, não tem nem céu, nem inferno, não tem punição, não tem nada, não tem nada. Não tem Jesus, não tem graça, não tem nada. Então, eu posso fazer qualquer coisa, porque não tem nada. Por que eu vou te respeitar? Não tem nada. O que me impede de roubar, de matar uma pessoa? Não tem nada. A gente não tem valor nenhum, é como se fosse uma mosca, uma barata, então não tem nada, não importa. Não tem alma, não tem nada que diferencie. Aí eles falam assim: não, mas espera aí, mas a gente tem que respeitar as pessoas, viver bem com as pessoas. Por quê? Se não tem nada. Sem Deus a vida perde sentido, irmãos. Sem Jesus perde sentido. Já viu só? Você nasce, cresce, estuda, vai estudando, começa a trabalhar, aí conhece alguém, casa ou não casa. Aí se casa, tem um filho, cria o filho cresce, casa, tem filho, aí deixa o neto para se cuidar. Aí você, olha, é só isso a vida mesmo? Não tem mais nada além disso? Eu creio que tem. Eu creio que tem. A Bíblia diz, e eu acredito, que depois desse mundo aqui que não parece fazer muito sentido, nós vamos ter uma eternidade de total significância com Deus. Para sempre e eternamente. Onde o que não fazia sentido aqui, nós vamos entender e vai fazer sentido para nós. O que nós não compreendíamos aqui, nós vamos compreender, porque lá, irmãos, a nossa mente não terá limites. Já pensou em algo que chegou a doer a sua cabeça? Eu já. Tentando entender, aquilo chega a te dar dor de cabeça, você, chega, eu não estou conseguindo mais. Porque a nossa mente não alcança, lá a nossa mente vai alcançar tudo. Lá nós vamos compreender tudo. Lá não terá nada encoberto para nós, nada mais ou menos, ou, isso eu não entendo. Não, lá nós vamos ver claramente. A Bíblia diz que assim como Ele é, nós o veremos. Aleluia.
Aleluia, assim como Ele é, nós o veremos. Vamos para o último texto aqui, por favor. João 5, versículo 23. Olha, pela obediência de Jesus, nós fomos feitos justos. E olha só aqui, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Aleluia. Aleluia. Para todos aqueles que insistem em dizer, Jesus não é Deus, senão esse Deus de vocês tem 3 cabeças, esse Deus não é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, isso é uma aberração, isso aí não existe, Deus é só Deus, Jesus, para que todos, está escrito, honrem o Filho como honram o Pai. Toda vez que no Antigo Testamento um anjo aparecia diante de alguém e alguém tinha a intenção de adorar, o anjo falava assim, opa, não, parou, não faz isso não, eu sou conservo teu, adora a Deus. Toda vez que era assim. Quando era o Senhor, porque muitas vezes o Senhor também apareceu lá no Antigo Testamento, em forma humana, a pessoa colocava para adorar e o Senhor não falava nada. Então a gente sabe que ali era o Senhor, não era um anjo. Jesus, hoje nós lemos pela manhã, a mulher cananeia se apresentou diante dele, se prostrou e adorou. E Jesus não repreendeu ela, não falou nada, não, para, porque não, ele recebeu a adoração. Por que ele recebeu a adoração? Porque ele é Deus. Porque lá em Lucas 4, quando Satanás vai tentar no deserto, ele fala para Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele diz isso. Então não faria sentido ele chegar para aquela mulher, ele deveria falar a mesma coisa para aquela mulher, não mulher, levanta, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele deveria falar para aquela mulher, mas ele não falou, sabe por quê? Porque Ele é o Senhor. Está escrito aqui, honra o Filho da mesma maneira, do mesmo modo que honra o Pai. E quem não honra o Filho, não honra o Pai também que o enviou. Então, para aqueles que pensam assim, eu acredito em Deus, Jesus, se você não honra Jesus, você não está honrando a Deus. Se você não honra Jesus, você não está honrando a Deus. Por quê? Porque foi o Pai que o enviou. Aí ele diz, na verdade eu digo a vocês, o quê? Que aquele que ouve, olha aí, ouve mais uma vez a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou, como é que é? Não é no futuro não, passará não, passou da morte para a vida. Você já passou da morte para a vida. Aleluia. Passou da morte para a vida. Quem falou isso? Foi Jesus que falou isso. Aí vem alguém agora e fala assim, mas não tem mais, meu querido. Não tem mais. É Jesus falando. Nós cremos nele, nós já passamos da morte para a vida. Nós cremos, nós não entramos em condenação. Para aqueles que acham que os crentes vão para julgamento, estão enganados. Os crentes não vão entrar em condenação.
O próprio Jesus diz: o julgamento já veio, gente. O julgamento é esse: quem crê no Filho tem a vida eterna, quem não crê já está condenado. Esse já é o julgamento, já veio. E as pessoas estão pensando: lá vai ter um julgamento. Não, nós vamos para o tribunal de Cristo para receber o galardão, não para ser julgados. Porque se nós que somos, mas Pedro fala que o julgamento começa pela casa de Deus. Ele não está falando do julgamento lá, não. Ele está falando do tempo de agora. Porque segundo a parábola que Jesus conta, o Senhor planta o trigo e o inimigo vem e semeia o joio. Isso na terra toda. Então é preciso haver um julgamento, não um julgamento de ações, mas um julgamento de separação. Porque a realidade é que nem todos que estão nas igrejas serão salvos. Mas como é que o senhor pode afirmar isso? Muito simples. Como é que alguém é salvo? Crê em Jesus. Mas a pessoa está na igreja. Tem gente que está na igreja e não crê em Jesus? Tem. Tem gente na igreja que continua acreditando que ele fazendo é que traz a salvação para ele. Então, se eu acreditar que é o eu fazendo traz minha salvação, de maneira nenhuma eu vou ser salvo, porque eu não sou meu Redentor. Meu Redentor é Jesus. Então eu posso estar ali, mas estou equivocado, e tem gente equivocada. É por isso que a gente precisa falar, é por isso que os pastores precisam pregar o evangelho da graça de Deus, parar de tentar obter vantagem, irmãos. Parar de tentar obter vantagem, de oprimir o povo. Olha a maldição, se não der vai ser amaldiçoado. Parar com isso e pregar o verdadeiro evangelho para as pessoas. Ninguém vai ser amaldiçoado. Se você não quiser dar seu dízimo, você não vai ser amaldiçoado, não. Mas pastor, lá em Malaquias, lá na lei. Agora, se você der seu dízimo, você vai ser abençoado. Se você não der, você vai deixar de ganhar, só isso. As bênçãos do dízimo, mas existem outras bênçãos. Poxa, mas fulano não dá o dízimo e ele é abençoado. Claro que é abençoado. Existem bênçãos no dízimo, existem bênçãos para o casamento, existem bênçãos para os filhos, existem bênçãos para todo tipo de coisa, irmãos. Quando a gente dá o dízimo, existem bênçãos destinadas ao dízimo. Olha, eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar sobre vocês uma bênção tal, que dela advém a maior abundância. Mas eu não dou com medo da maldição, não. Eu dou porque, primeiro, eu amo a obra de Deus. Eu quero que a obra de Deus cresça. Eu reconheço o que Deus fez na minha vida. Então é um reconhecimento, é uma gratidão. Quando Abraão veio e encontrou com Melquisedeque e deu o dízimo, Melquisedeque não falou para ele: se você der, não der. Ninguém obrigou Abraão. Abraão sentiu, ele reconheceu: foi o Senhor que me deu essa vitória, então eu vou dar o dízimo. Jacó disse a mesma coisa: se o Senhor me abençoar, certamente darei o dízimo. Isso antes da lei. Então o dízimo não é da lei, mas só que é um fruto de um coração agradecido, de um coração que reconhece: é Deus que está me abençoando, então eu quero fazer. Mas nunca por obrigação, nem por medo de maldição. Mas infelizmente, em muitos lugares, e tem muita gente que pensa assim, que pensa: mas se eu falar isso lá na minha igreja, aí ninguém vai dar. Se eu não ameaçar eles, eles não dão. É triste isso, né? É muito triste isso. Mas eu desafio todo pastor a mudar o discurso e começar a falar: irmãos, vocês não são obrigados a dar dízimo, não. Mas se o Espírito Santo tocar no seu coração, você entende, você ama essa casa, eu amo essas pessoas, então você faz. Mesmo porque a Bíblia diz que tudo aquilo que não é de fé é pecado. Então, se eu dou o dízimo por obrigação, é pecado. Eu tenho que dar pela fé e não por obrigação. Vou dar lá, sabe como é que é, né? Senão o pastor vai começar a falar.
Não, não, não. Faça porque recebeu a revelação do Espírito. Pastor, mas eu peço aqui, a gente quer construir, eu peço, mas ninguém é obrigado a dar nada. Mas o Espírito Santo já tem tocado nos corações para ofertar. Eu sei, tem irmãos já pensando, como é que eu posso abençoar essa obra? O que eu posso fazer para abençoar a obra? É isso aí, irmãos. Obrigado, porque eu também penso nisso todo dia. O que eu posso fazer para acelerar isso? O que eu posso fazer para conseguir melhor isso? Eu tenho que pensar todo dia. Então, se tem alguém mais também pensando nisso, para mim é bom, ótimo, pense nisso mesmo. Mas isso é revelação do Espírito, não é imposição, não. Eu não digo para vocês, vão para casa e arruma um jeito, hein? Arruma um jeito aí de arrumar. Não, não. Eu sei que tem lugares que agem assim. Mas nós não acreditamos nisso. Então, como eu gostaria que todos os pastores abrissem os olhos e começassem a pregar o verdadeiro evangelho e libertasse o povo. Assim como Moisés disse para Faraó: deixa o meu povo ir. Deixa o povo livre. Deixa o povo dar de coração. Deixa o povo se envolver de coração. Deixa o povo querer ir para a igreja. Irmãos, como tem gente que vai para a igreja coagido. Eu gosto de ver você aqui, eu quero ver você aqui. Eu sinto falta de vocês. Mas não quero coagir vocês a virem, não. É bom que você esteja aqui. Quanto mais a gente vê, às vezes a gente passa muito tempo sem ver, fala, poxa, fulano não veio. Porque a gente quer ver, não é porque, até obrigado a estar aqui, não. Não, eu quero que você esteja. É igual festa de aniversário. Toda festa de aniversário, o que você quer? Você quer que as pessoas vão lá na festa. Você fica feliz porque está todo mundo lá, bate parabéns, come bolo, aquela festa. Né? Mas você não fica, todo mundo tem que estar aqui, hein? É meu aniversário. Não, não é isso. A pessoa for obrigada, não tem graça, né? Parabéns. Você me obrigou, está aqui, parabéns dele. Não faz sentido, né? Tem que ser alegria, não, eu quero lá festejar com você, a casa de Deus tem que ser assim, não, eu quero lá louvar o Senhor, eu sinto falta, eu tenho vontade de estar lá com os irmãos, né? Irmãos, nós vamos sentir falta por esse momento, que tem pouquinha gente, que tem espaço, que ainda a pandemia a gente ainda fica meio afastado, a gente vai sentir falta, irmãos, porque quando estiver muita gente que a gente não vejo mais fulano, não fala... Sabe? Deus vai trazer. Glória a Deus. Então, aleluia. Jesus diz que em verdade vai chegar a hora, e agora a hora já chegou, é agora, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Você sabe que ele não está falando de morto sepultado lá, cadáver lá no cemitério. Ele está falando aqueles que estão mortos nos seus pecados e seus delitos, ou seja, a humanidade. E ele fala, olha, eles vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos proclamando a voz do Filho de Deus, a voz do Filho de Deus. Todo aquele que ouve vai viver, todo aquele que ouve vai viver. Eu sei que tem aqueles que não ouvem, não querem ouvir, eles não querem prestar atenção, mas aquele que ouvir, vai ouvir. Por quê? Porque as palavras que nós temos falado aqui, irmãos, são espírito e vida. Espírito e vida, e aquele que recebe tem a vida, aquele que crê tem a vida, aquele que recebe, ele é justificado pela obediência de um somente, Jesus Cristo, que é o nosso Deus, aleluia, aleluia, e nós honramos a Ele como honramos o nosso Deus Pai.